Abramos a Bíblia em João 15, nós vamos começar com o texto devocional, né? Que nós ficamos a lição, de fazer a lição. Quem está aí com o livro? Todo mundo está com o livro em mãos? Quem não tiver com o livro tem aqui. A palavra de Deus, mergulhar nesse oceano maravilhoso das Escrituras Sagradas. Então, João 15, de 1 a 8, todo mundo achou? Eu vou ler então o texto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanece em mim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, obrigado por tua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estudar e meditar nas Escrituras Sagradas. Ó Deus, essa carta que o Senhor nos deu, para que nós possamos te conhecer e nos relacionar com o Senhor. Ó Deus, por isso pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e coração para recebermos a palavra do Senhor. Meu Pai, faz-nos frutíferos como ramos que deem muito fruto, porque Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Obrigado por permanecermos nessa videira. Que o Senhor venha nos limpar com a tua palavra, para que sejamos cada dia mais frutíferos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra o seu livro na página de número 45, 46 e 47, né? Então nós temos aqui a prática da semana. Nossa devocional, vamos ler aqui a minha devocional semanal. A página 47, vamos ler as perguntas então e vamos respondê-las, né? Quem já fez em casa. Então, primeira pergunta: qual é o ensino central desse texto lido? O que os irmãos me dizem? Qual que é o ensino central, principal desse texto que nós acabamos de ler? Dar frutos, será que esse é o tema central? Permanecer em Cristo, nossa comunhão com Cristo. A videira, tema central, a videira. E o que mais? A videira, que é Jesus Cristo, e os ramos da videira, né? Muito bem. Então, tudo que vocês falaram, de certa forma, está dentro do tema central, né? Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos e nós devemos frutificar. A nossa comunhão com o Senhor, Ele nos limpa pela palavra para a gente frutificar. Muito bem. Gostei de ver. A próxima pergunta: que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? Qual que é a relação desse texto aqui
com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De certa forma, está dentro da primeira também que nós falamos, né? Jesus é a árvore. Nós somos os discípulos e os ramos. Então, o texto fala de Jesus como a videira verdadeira, né? Tá bem claro isso aí, né? A terceira pergunta: que compromisso pessoal você deve fazer diante deste ensino? Qual o compromisso diante do que você ouviu aqui nesse texto? Qual o seu compromisso? Buscar mais comunhão, levar as pessoas para a igreja, dar frutos. Então, muito bem, ser dependente de Cristo, né? Permanecendo nele, darmos frutos, né? Então, é o nosso compromisso, certo? O Senhor disse: permanecerdes em mim, né? Então, nós devemos, o ramo que permanece no Senhor, esse vai dar fruto. Ele limpa para que produza mais fruto ainda, entendendo que sem ele nada nós podemos fazer e que devemos frutificar, né? E a última diz assim: escreva uma pequena oração considerando a devocional desta semana. Antes de falar da oração, eu também escrevi aqui que a palavra de Cristo nos limpa, por isso eu devo ler a Bíblia, né? E praticar, né? Como que eu posso colocar de maneira prática esse permanecer em Cristo? Lendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, vindo à igreja, estando em comunhão, assim eu estou permanecendo, né? Eu me lembro de uma pregação que aqui Jesus é a árvore, né? E nós devemos frutificar. Então, e que fruto é esse? Que fruto que nós devemos dar? Então, como nós já falamos também aqui na igreja, que fruto é esse? Primeiramente, o fruto Jesus em nós. Isso se chama santificação. Jesus em nós. Esse é o fruto, né, de Deus na nossa vida, santificação. E Jesus através de nós é outro fruto, que é a evangelização. Então, Jesus em nós, santificação. Jesus através de nós, evangelização. Então, esses dois frutos devem estar presentes na nossa vida. Amém? Grave isso aí para você não esquecer. Agora, quem escreveu a oração? Escreveram a oração? Se não escreveu, não deixe de escrever a sua oração, tá bom? Com relação ao texto lido, né? Que oração, qual a sua oração que você vai fazer com relação a esse texto que você leu? O que você vai falar para Deus diante disso? A minha oração eu coloquei assim: Senhor Jesus, meu Deus, Senhor e Salvador, o Senhor é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Obrigado por fazer parte como ramo. Faz a mim e a meus irmãos muito frutíferos. Quero permanecer em Ti, nos limpe pela Sua palavra, cada dia, e nos ensine a orar, como diz o versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, muito forte isso aí, né? Fiz questão também de memorizar esse versículo de João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então espera aí um pouquinho, a senhora vai ler a oração da senhora.
Só segura esse negocinho aqui e lê. É como se estivesse segurando o microfone. Ai, ai, ai. É o microfone. É porque é pequenininho, a gente pensa, o que é esse negocinho Não, é pequenininho? pequenininho. É de agradecimento. Obrigado, Deus Pai, pela tua palavra que é viva, eficaz. Ajuda eu a aprender mais dela. Então é essa Parabéns! que eu escrevi. Tá vendo? Aí, ó. Então, todo mundo pode escrever a sua oração. Eu sempre gosto de dizer que a oração que Deus mais quer ouvir é qual oração? A sua. Tem pessoas que estão esperando a oração do pastor, a oração forte, a oração assim assada, não, a oração do homem de Deus, a oração da mulher de Deus, né? Não, Deus quer ouvir a sua oração. É importante a gente orar, ter outras pessoas orando por nós, claro, é muito bom. Mas Deus quer ouvir a sua oração. Justamente, a oração em secreto, Jesus está ensinando esse princípio, né? Ele quer ouvir a nossa oração em secreto lá no quarto, fecha a porta, entra e, aliás, entra e fecha a porta, né? Não é fecha a porta e entra e fecha a porta aí. Mas é no sentido, o secreto quer dizer que você está concentrado só em Deus, né? Mesmo que você esteja no meio de muita gente, mas o seu pensamento está no Senhor, não está preocupado com quem está à sua volta, né? Muito bem, meus queridos e queridas, vamos então ao texto que está aí na página 48, sobre a segunda lição, que vai falar sobre nova criatura. Você é nova criatura? Amém? Então fala amém aí, bem forte para a gente ver. Amém, graças a Deus. Então, 2 Coríntios 5,17, já está aqui o texto, né? E se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Oh, benção. O nosso estudo diz o seguinte: os 2 primeiros capítulos de Gênesis narram como Deus criou a natureza e o homem, a sua imagem e semelhança. No fim da criação, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. No capítulo 3, entretanto, lemos que o homem criado à imagem de Deus pecou pela desobediência ao mandamento divino. Tal pecado degenerou a retidão original do homem, como diz lá Eclesiastes 7:29, né? Que Deus criou o homem bom, mas ele se meteu em muitas astúcias, se tornou corrupto por causa do pecado, né? E o tornou indigno diante de Deus. Do mesmo modo, quando Adão pecou, todos os seus descendentes se tornaram culpados e herdaram a mesma condenação prevista pela justiça de Deus. Quem sabe me dizer o que está escrito em Romanos 3:23? Bem pequenininho. Grava então, quem nem decorou. Vamos aprender a decorar os versículos, né? Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ler também Romanos 5, né? O versículo de número 12 e o versículo de número 19, que diz: portanto, assim como um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, né? Muitos se tornarão justos. Então,
Continuando aqui nosso texto, na página 48, o texto de 2 Coríntios 5,17, que diz nova criatura somos, né? Descreve o princípio da conversão do pecador à condição de nova criatura. O Espírito Santo recria o homem que está em Cristo, em resgate da imagem de Deus por uma abrangente e profunda mudança. O contraste é claro. As coisas antigas passaram e nova criatura inicia uma nova vida. Ainda no texto de Romanos 6,4, que diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está vendo? Foi sepultado o velho homem, surge um novo homem, para novidade de vida. Ressaltamos que a conversão é uma mudança radical da condição espiritual do homem, enquanto que a sua santificação envolve mudanças progressivas no curso da vida cristã. Então, a conversão é o novo nascimento. E agora, a partir da conversão, vem a santificação. Cada dia Deus está nos santificando. O novo nascimento ou regeneração é a mudança da morte espiritual para a vida em Cristo. Portanto, sem ela é impossível entrar no reino de Deus. O que está escrito em João 3,5? Jesus fala que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus, né? Sem novo nascimento, ninguém entra no céu. A palavra regeneração significa nascer de novo. João 3,7 refere-se ao novo princípio de vida dado pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus. Vamos ver 1 Pedro 1,23? Lá mais no final da Bíblia. 1 Pedro 1,23, que diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra. Que semente é essa? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, você foi regenerado. Deus te deu nova vida. O Espírito Santo vivifica aquele que está espiritualmente morto, dando-lhe tanto a disposição e alegria para atender à vontade de Deus, quanto a indisposição e tristeza para com o pecado. Uma mudança aqui, né? Que antes o pecador sem conversão, ele tem alegria no pecado, que muitas vezes traz tristeza também, mas ele não está nem aí, não se arrepende. Mas a partir da conversão, ele se arrepende do seu pecado, sem tristeza, recebe a alegria do perdão e a alegria de buscar a Deus e passa a ter agora uma disposição para Deus que não tinha antes, né? Porque algo mudou no coração. Então, a nova criatura é aquela que deixa as coisas antigas. Você deixou alguma coisa antiga na sua vida que mudou agora? Interesses e condutas pecaminosas no passado para viver de acordo com a vontade de Cristo. Onde antes havia desinteresse pela oração e pelo conhecimento de Deus, desamor, traições, mentiras, fraudes, rebeldias, desonras, fofocas, inimizades e etc., né? Há um persistente esforço para fazer estas coisas passarem e ficarem no passado em busca daquelas que em Cristo se fazem novas. Então, o pecado, essa prática, né? Não quer dizer que o crente nunca vai pecar, é um santo perfeito, não é isso. Mas a prática do pecado agora não tem mais. Não vive mais na prática do pecado, né?
Há uma nova vida, nova criatura. Assim como o nascimento de uma criança, o novo nascimento é o princípio da vida. É maravilhoso, né? Como a gente nasce fisicamente, precisa nascer espiritualmente. É um ato exclusivo de Deus no homem. A partir dele inicia-se uma nova vida que é gradativa. Abaixo algumas características dessa nova vida que se faz em Cristo, que se fez em Cristo. Então, uma característica dessa nova vida, passamos a ter uma nova compreensão espiritual. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 6. 2 Coríntios 4, versículo de número 6. Uma nova compreensão. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, agora você tem uma mente iluminada. Antes a sua mente estava em trevas, agora você tem luz. Glória a Deus. Também, Efésios capítulo 1, versículo 18. Olha que maravilha também que Deus faz na nossa mente. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Antes você não tinha nem noção do que era isso, agora você sabe, né? Essa glória que nós temos agora em Cristo pela salvação e a glória eterna que nos aguarda quando partirmos para estarmos com o Senhor. Deus ilumina os nossos olhos. Antes havia trevas nos nossos olhos, agora a luz, né? A luz de Deus resplandece em nós. Amém? Uma nova compreensão espiritual. Também um novo coração. Estamos aqui em Efésios, vamos lá, Efésios 4, versículo de 20 a 24. Um novo coração, Efésios 4, de 20 a 24, diz a palavra do Senhor. Mas não fostes assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então grave essas duas palavras aí, velho homem e novo homem, 4 palavras, né? Antes você estava vivendo só no velho homem, pecador, corrupto, perdido. Agora você tem um novo homem em Cristo no seu interior, né? Para que você possa, então, viver uma nova vida, pois tem um novo coração. E Deus fez um transplante no nosso coração, tirou o coração de pedra e nos deu o coração de carne, né? Ou seja, um coração sensível a Deus. É o que diz Ezequiel 11, 19, vamos lá? Livro do profeta Ezequiel, mais ou menos aí no meio da sua Bíblia, depois de Jeremias, Ezequiel, capítulo de número 11, versículo de número 19, diz aí: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Também Ezequiel 18, 31. 18, 31, que diz: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredis, e criai em vós o coração novo e espírito novo.
pois porque morrereis, ó casa de Israel? Também 36, 26 de Ezequiel. Vai um pouco mais na frente, 36, 26, falando dessa obra de Deus transformando nosso coração. 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Quem aqui passou por esse transplante espiritual? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Passou por esse transplante? Passar por um transplante físico, né, nessa vida, é triste, não é? Né? É porque o coração não está bom, precisa de um novo coração. Mas ainda quando consegue, né, dá mais um tempo de vida. Agora, o transplante espiritual, sem esse transplante espiritual não há nova vida. Todos nós, não é apenas alguns, né, que necessitam, todos nós, né? Aqui, graças a Deus, todo mundo aqui, coração está batendo, funcionando, beleza, não está? Coração físico está aí, né? Seja de dia, seja de noite, ele não para. Já parou para pensar nessa perfeição de Deus? O seu coração não para, desde o momento que você nasce, até só o momento que você morre, ele está, jorrando sangue aí de dia e de noite. É um milagre. E com o seu coração ficar ruim, ele tem que pôr um novo coração. Assim, espiritualmente, nós todos precisamos do transplante. Felizes aqueles que passam. Agora, quando tem um transplante físico, a pessoa às vezes vai ir talvez mais uns 10 anos, né? Mais ou menos, porque é complicado esse negócio de transplante. Mas já o transplante realizado por Deus, o transplante espiritual, esse é perfeito. E esse é necessário, sem o qual não há salvação, né? Então, Deus tira o coração de pedra e nos dá um novo coração. Então, louvado seja Deus, se você recebeu esse transplante, dê glória a Deus, dê graças a Deus. Isso é obra do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então, também nós passamos a ter uma nova vontade. Vamos ler o Efésios 6:6. Efésios capítulo 6, lá agora novamente no Novo Testamento. Efésios capítulo 6, versículo 6, que diz: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você faz a vontade de Deus porque você é obrigado ou porque você ama a Deus? Agora, com um novo coração, você tem disposição. Por que você está aqui buscando conhecer? Porque você ama o Senhor, você quer conhecer. Por que você lê a sua Bíblia, você ora, você busca o Senhor? Porque você agora tem a nova, Deus te deu essa vontade, que antes você não tinha, agora você passou a ter, né? Uma nova vontade. Também, 1 Pedro 2, de 11 a 17, vamos lá, mais na frente aí, 1 Pedro 2, de 11 a 17, que diz: amados, exortando-vos como peregrinos e estrangeiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, sujeitar-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois. Agora você é livre, não é mais escravo do pecado.
não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Então, uma nova disposição, uma nova vontade. Também 1 João 2,17, vai um pouco mais na frente aí. Vamos ver o que está escrito em 1 João 2,17. Diz a palavra: ora, o mundo passa bem como a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, né? Permanece eternamente. Você percebe essa mudança na sua vontade, na sua vida? Antes você não tinha, a vontade que você tinha eram outras vontades, né? Não é radical essa mudança que Deus faz, né? Eu fico vendo aqui o testemunho do Felipe, depois nós temos que gravar seu testemunho também, Felipe. Vou fazer igual fez com o irmão Zezinho. Sim, contar a benção, né? Teve umas mudanças radicais, não teve? Nas vontades, as vontades que tinha antes e a vontade que tem agora, né? Deu uma, né? Principalmente quem teve a vida no mundão. O Alex também sabe o que é isso, né? O Alex era um menino comparado. O Alex eu acho que era um pouco mais comportado, né? Era mais comportado. Mais comportado, né? Mas com certeza mudanças também aconteceram e profundas, né? E mesmo para quem como a gente fala, criado na igreja, né? Mudanças também ocorrem, né? Com certeza. Porque é muito mais do que simplesmente ser um religioso. Você fazer o que você faz, de ler a Bíblia, de orar, de estar na igreja, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Não simplesmente por um ato de religiosidade, mas por amor. E também ler a Bíblia, orar, estar na igreja, não por medo de ir para o inferno. Não, porque você ama ao Senhor que te salvou e que sofreu lá na cruz o inferno no seu lugar. Então você tem uma gratidão, né? Um amor por Ele. Amém? O que faz uma pessoa, como por exemplo, olha a mudança de vontade, o que faz uma pessoa caminhar 18 quilômetros para ir na igreja? Era essa a distância, irmão Zezinho? 18 quilômetros? É mais ou menos isso aí. Para lá do paraíso, né, que o senhor falou? Então, e vinha a pé. Depois tem uma bicicleta e aí, né? Às vezes vinha de ônibus e voltava a pé. Às vezes vinha a pé e voltava, né? Então, o que faz uma pessoa fazer uma caminhada dessa? Se não é Deus, né? Mudando a nossa vontade, né? Porque antes, às vezes até caminhava para quê? Caminhava para outros objetivos, outros propósitos, né? Outras intenções mundanas, né? Mas para Deus, por amor a Deus, aí a coisa é diferente. Então, nova vontade. Também, seguindo aqui, nova atitude para com o pecado. Como que você vê o pecado agora? Então, vamos ver aqui 1 João 2, é o texto que nós lemos aí, de 15 a 17. 1 João 2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos malignos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, antes nós amávamos o mundo, né? E lambuzávamos no pecado do mundo. Mas agora a gente passa a detestar o pecado, né? Por quê? Porque isso entristece o coração de Deus, e nós não queremos entristecer a Deus, né? Como diz também Tiago 4,
versículo 4, volta um pouquinho aí, Tiago 4, versículo 4, que diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo, né? Ou uma coisa ou outra. Pastor, o mundo está falando aqui das pessoas, eu não posso ser amigo das pessoas? Não, está falando do sistema do pecado, do sistema do mundo que promove o pecado, né? Não tem como eu concordar com esse sistema aí que está aí promovendo o pecado, né? E que escraviza as próprias pessoas. Por isso que, quando essa mudança, aqueles que querem viver no pecado, vão acabar muitas vezes se afastando de você, porque você quer viver uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de agradar a Deus. E quem não quer agradar a Deus, então, não, esse cara está muito chato, né? Eu quero viver no pecado. Então, aí acaba muitos amigos, entre aspas, se afastando, né? Mas outros podem ser influenciados. Opa, se Deus mudou a vida de fulano, pode mudar a minha também, né? Eu preciso também desse Deus na minha vida, né? Olha o que diz aí Romanos 6, de 1 a 23 também, né? Paulo vai dizer, se agora que somos libertos, vamos viver no pecado? Não, pelo contrário, nova vida. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos do pecado nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? E aí ele vai descrevendo, né, essa mudança, que agora estamos mortos por pecado, sepultados, crucificados com Cristo, sepultados com Cristo e ressurretos, e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Verso 10, pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, em vosso corpo mortal o pecado, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Antes nós oferecíamos os nossos membros ao pecado. Agora nós oferecemos nossos membros a Deus, como ressurretos dentre os mortos, uma nova vida, para que assim possamos viver de acordo com a vontade de Deus, né? Porque agora nós temos a disposição quanto ao pecado mudou, né? Mudou. Aquilo que antes parecia prazeroso e a gente se alegrava, passa a ser uma tristeza, a gente não quer saber, né? Porque, e quando a gente peca, a gente sente a tristeza, vem o arrependimento, Deus dá a graça do perdão e de seguir na caminhada cristã, fazendo o que agrada ao Senhor, né? Entendendo que somos perdoados pela graça, né? Não por nossos méritos, mas pela graça do Senhor. Então, nova atitude para com o pecado. E, por último, nova disposição para obedecer a Deus. Vai um pouco mais à frente aí, 1 João 2,6. 1 João, depois nós vamos lá em João. Mas vamos antes em 1 João 2,6. Que diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que permanece em Cristo deve andar assim como Cristo andou. Porque você é discípulo, você é aluno de Jesus, amém? O aluno faz o quê? A vontade do seu mestre, né? O discípulo faz a vontade do seu mestre. Olha o que diz lá em João 14, versículo 21.
Esse versículo ele foi muito bom na minha vida para mim entender se eu amava a Deus ou não. Eu me questionava, né, quando jovem, como que eu vou saber se eu amo a Deus ou não? E esse versículo veio como uma resposta para mim. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pronto. Você tem os mandamentos do Senhor e os guarda, os observa, né? Esse é o que me ama. É assim que a gente demonstra nosso amor a Deus. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pergunta para nós: você ama a Deus? Sim ou não? Como você sabe que você ama a Deus? Quando você guarda os seus mandamentos. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós vamos buscar fazer a vontade de Deus, observar a sua palavra, né, para viver de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Agora, quem não é cristão, quem não é discípulo do Senhor Jesus Cristo, você está preocupado com isso? Mas nem um pouquinho. Mas as pessoas não estão dizendo que tem fé em Deus, mas só da boca para fora, porque quem realmente tem fé em Deus, que ama a Deus, vai desejar, buscar, viver de acordo com a palavra de Deus. Está vendo aí que mudança? Que mudança, irmãos, que Deus fez em nós. Não é à toa que nós somos chamados de nova criatura, que a Bíblia nos chama de nova criatura, nova criação. Olha aí essas mudanças: nova compreensão espiritual, novo coração, nova vontade, nova atitude para com o pecado, nova disposição para obedecer a Deus. Quem fez isso na sua vida? Você? Algum homem, alguma mulher tem o poder de fazer isso? Não. Quem fez? Deus, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus que fez na nossa vida. Então, vamos para a nossa tarefinha. Que maravilha! Né? Na página de número 50, a pergunta que se faz é, você responder aí, né? Você é nova criatura? Se você é nova criatura, justifique a sua resposta. Eu sou nova criatura por isso, por isso. Aí você vai pegar, se você há uma nova vontade no seu viver, há um novo coração, você percebe isso? Há uma nova atitude para com o pecado, né? Essas coisas que nós falamos aqui estão na sua vida? Então, pronto, está fácil de você justificar se elas estão presentes na sua vida. Há uma nova compreensão espiritual? Então, responde aí. Outra pergunta: se somos nova criatura, por que ainda nós pecamos? E aí? O que vocês acham que nós pecamos? Nós não somos nova criatura, por que a gente continua pecando? Claro que não vive na prática, né? Mas a gente peca, não peca? E aí? Porque ainda não se consumou, né? Não chegou ainda a glorificação. Nós vamos nunca mais pecar quando nós partirmos dessa vida para outra vida, aí sim nunca mais vamos pecar. Mas enquanto estamos aqui, nós somos falhos, somos pecadores. Mas ao pecar, Deus nos dá o arrependimento para continuar a santificação que Ele está fazendo. Aliás, nós necessitamos sempre lembrar da oração do Pai Nosso, e Jesus nos ensina a dizer: perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido, né? Está lá para a gente sempre lembrar. E por isso na nossa liturgia a gente tem um momento de confissão de pecado, né? Que não pode ficar só na liturgia, no culto de domingo à noite. A nossa vida, a gente tem que ter essa prática de confissão e nos aprofundar nisso, para que a gente viva mais de acordo com a vontade de Deus. Amém? E a outra pergunta fala: como o novo nascimento afeta a sua relação com as coisas do antigo modo de vida? O novo nascimento afetou a sua vida?
Muito, né? Graças a Deus. Então, você escreve aí nessas linhas abaixo, aplicações desse estudo devocional para a semana, Efésios 5, de 8 a 17. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui. Vai lá em Efésios 5, de 8 a 17. Você vai hoje ou amanhã ou depois, não esqueça, tá? De ler esse texto e responder as perguntinhas aí. Você vai... Efésios 5, olha aí, de 8 a 17, né? Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem é oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, sede prudentes, vede prudentes como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Esse texto aqui eu já li várias vezes, esses versículos de 15 a 21. Nosso culto doméstico lá em casa, nós sempre usamos esse texto também para ler, meditar, procurar compreender qual a vontade do Senhor. Nós sempre precisamos entender qual a vontade do Senhor. E aí, na página 51, tem as perguntas, né? Qual que é o ensino central desse texto lido que você vai fazer? Meditar. Que relação há entre o texto lido e a pessoa do Senhor Jesus? Que compromisso pessoal você deve fazer diante desse texto lido, desse ensino? Escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Então, tarefinha de casa, façamos, né? E quinta que vem, nós podemos compartilhar essa tarefa, essa bênção de Deus, amém? Oremos então. Deus maravilhoso, obrigado por tua graça maravilhosa, por podermos, ó Deus, ver que obra linda que o Senhor fez nos fazendo nova criatura. Ó Deus, obrigado pela nova compreensão espiritual, pelo novo coração, pela nova vontade, pela nova atitude com relação ao pecado. Obrigado, Senhor. Ó Deus, porque é obra do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, possamos crescer na comunhão com o Senhor e na comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.